Exu matou um pássaro ontem, com uma pedra que só jogou hoje. Abençoados sejam, sou a sacerdotisa Catarina, matrona de bruxaria. Vou começar o vídeo de hoje lendo um texto da minha autoria para vocês. Texto esse que eu escolhi carinhosamente para expressar, né, como eu tenho me sentido há algum tempo diante de vastas situações que eu tenho encarado no meu dia a dia, com turbilhões de informações. Vivemos em tempos em que a maior das guerras não é travada com pólvora ou aço, mas com narrativas. Uma guerra silenciosa travestida de progresso e justiça, mas que, nas entrelinhas, busca controlar o mais sagrado dos direitos humanos, a liberdade de expressão. Eu não falo da liberdade inconsequente, da palavra lançada como pedra para ferir o próximo, mas da liberdade saudável, moral, enraizada na consciência e no respeito, que é o alicerce de qualquer sociedade verdadeiramente livre. Essa liberdade está sendo sitiada. Os que hoje ocupam tronos invisíveis do poder não chegam com correntes e grilhões visíveis, mas com máscaras sociais de bons cidadãos revolucionários e anarquistas, domesticados pelo próprio sistema que se dizem combater. Fazem-se defensores do povo, mas agem com arquétipos de silêncio conveniente. Criam a ilusão de luta pela liberdade enquanto consolidam uma liberdade seletiva, aquela que só serve para manter suas posições, privilégios e influências intactas. A sociologia dessa era é paradoxal. Aqueles que cometem as maiores atrocidades contra o tecido social se disfarçam de moralistas, enquanto sufocam qualquer pensamento que não sirvam ao seu teatro. As ideias contrárias não são combatidas com debate, mas apagadas com censuras e difamações. Mas a verdade ela é muito paciente. Ela não se dobra a estratégias de manipulações, não se apaga com decretos, não se enterra para sempre sobre a propaganda, como a semente que aguarda o tempo certo para romper o asfalto. A verdade ela sempre vem à tona. E quando ela emergir, não haverá máscaras sociais que resista e nem o trono de poder que permaneça. O que se erguerá desse embate não será apenas a memória de um povo que é silenciado, mas a consciência renovada de que uma liberdade de expressão saudável e moral não é concessão de governo algum, mas uma herança inalienável da própria condição humana. Eu escolhi esse texto da minha autoria para conversar com vocês pelo simples fato de mostrar através, de alguns toques de sensacionalismo midiático e chamar a atenção de vocês para o que realmente de fato acontece na nossa sociedade atual. Hoje as guerras elas não são travadas através de armas, não só apenas com armas, através de destruição. A destruição também verbal, ela existe, ela é presente. Nós estamos o tempo todo bombardeados de informações, de fake news, de realmente sensacionalismo midiático. Eu, como ocultista, também pseudo-escritora, eu tomei essa liberdade de usar o sensacionalismo no ocultismo para atrair atenção para essa pauta. O sensacionalismo ele atrai a atenção do público por alguns motivos. A gente coloca um tônus em narrativas dramáticas, a gente sabe que a sociedade ela tem o medo e a atração pelo proibido, isso acaba entrando em territórios de limítrofe entre o medo e o desejo, oferecendo ao público a famosa chance de dar uma espiadinha de forma rápida, O ser humano por si só, ele tem esse anseio por buscas rápidas, Nos tempos de hoje, a gente não tem um aprofundamento de conteúdos, a gente sempre quer as coisas mais instantâneas. Então é muito mais fácil atrair atenção através de um vídeo de 10 segundos sensacionalista do que um vídeo de 35 minutos com conteúdos mais complexos. Eu recebi diversos ataques, inclusive contra as minhas pessoas, ataques caluniosos e difamatórios, que vão desde o meu caráter até em publicações pessoais que eu tive que privar. Em nenhum momento manifestei oposição a movimentos e ideologias, apenas um vídeo um pouco mais informativo,
Então eu gostaria de lembrar para vocês que o Brasil, ele é um estado laico, né? O estado laico é aquele que não adota nenhuma religião oficial e garante que todas as pessoas tenham liberdade de crença. Isso é importante porque não protege tanto quem acredita quanto quem não acredita. Então, evita privilégios religiosos em políticas públicas e prevenindo também perseguições. Eu também trouxe isso para que as pessoas reflitam e tenham responsabilidade de arcar com aquilo que também é dito na internet, o que é muito importante. Até porque o nosso movimento ocultista, umbandista e candomblessista, né, não é um movimento de pessoas que merecem ser perseguidas. Assim como também não é justo que cristianismo, judaísmo e budismo, entre outras, sejam também perseguidos. Nós vivemos em um país livre para exercer a fé, respeitando a liberdade do outro de ir e vir e de crer naquilo que ele realmente se sente bem. É importante reforçar isso, porque isso não é algo que eu tirei da internet, isso está no nosso Código Civil Penal. Então, o Brasil hoje, em questões federais, já responde como um estado laico. Confesso que eu tenho uma colinha aqui, que esse vídeo ele é complexo, então para que não fique ideias confusas, eu tenho minha cola sim dos meus textos, então por isso que às vezes eu dou uma olhadinha pro lado, tá? Não tenho vergonha nenhuma de dizer. O problema das grandes religiões hoje é tratar a fé de uma forma de coesão, né? A fé, na minha percepção, ela é uma experiência íntima do ser humano, né? Ela transforma, ela edifica, né? Quando instrumentalizada, ela acaba perdendo também a sua essência, tá? A coação religiosa, ela existe e ela surge quando as crenças são impostas, muitas vezes sob pressão, né? Violências, simbologias ou até mesmo de manipulações emocionais. Então vamos entender que nesse cenário a espiritualidade ela deixa de ser uma escolha e passa a ser uma obediência forçada, um terreno fertíssimo para intolerâncias religiosas e abusos morais. A gente é deparado todos os dias com casos de intolerâncias religiosas. Eu vou usar de exemplo a religião que eu sou iniciada, o candomblé. Eu vou deixar algumas matérias ao meu redor nesse momento. E eu sinto muito por todos esses casos, por todas as vozes que foram caladas, pelo simples fato de acreditar naquilo que lhes faz bem. Paralelamente à coesão da religião, né, da crença e da fé, a gente assiste também à banalização da fé, quando valores sagrados são reduzidos a mercadorias, discursos midiáticos ou ferramentas de autopromoção. O que deveria ser um caminho de cura, de ética e transcendência filosófica acaba se transformando em espetáculo, consumo rápido e promessa de soluções imediatas, enfraquecendo a profundidade da mesma. A espiritualidade, ela vai muito além daquilo que nós podemos vender, ela fala daquilo que somos. A psicologia ela se torna válida até em movimentos da psique humana. Carl Jung já falava sobre isso. Ele enxergava a espiritualidade não como algo periférico ou irracional, mas como uma necessidade fundamental da psique humana. Para ele, o sagrado é uma dimensão inevitável do inconsciente, que se manifesta através de símbolos, arquétipos e imagens coletivas. O ocultismo, nessa perspectiva, não é apenas uma prática mística ou esotérica, mas é um conjunto de linguagens simbólicas que permite ao ser humano entrar em contato com conteúdos profundos da sua própria psique. Rituais, mitos, astrologias, alquimia ou magias não seriam apenas simples crendice. Elas traduzem em forma simbólica processos psíquicos, espirituais e universais. Jung estudou com profundidade a alquimia, entendendo-a como metáfora do processo de individuação, o caminho pelo qual a consciência integra sombras e atinge a maior totalidade. Da mesma forma que práticas ocultistas podem ser vistas como ritos que auxiliam a psique a dar sentido às suas contradições e reconciliar os opostos e buscar a sua própria transcendência. Do ponto de vista psicológico, obviamente, o interesse humano pelo oculto revela a busca por conexão com o inconsciente coletivo, despertando em si uma certa gnose espiritual.
Espíritos, deuses e forças ocultas seriam expressões externas de conteúdos internos, arquétipos. Isso não reduz a importância, pelo contrário, né? Mostra como o imaginário ocultista pode ser uma vida de cura, de transformação e autoconhecimento. A espiritualidade e o ocultismo faz parte da realidade simbólica do ser humano. Ignorar é amputar uma dimensão essencial da psique, e compreender é reconhecer que o mistério, o mito e o sagrado são caminhos legítimos para a evolução da própria alma. Por muitos anos, a fé ocultista ela é considerada uma cultura ordinária. E exemplar disso, nós vemos até hoje a perseguição contra o movimento cigano, onde cigano, não presta a vista e fala dos ignorantes. Então, o mistério ele é associado ao segredo, mas na verdade ele faz parte daquilo que a sociologia chama de cultura. Práticas cotidianas que se expressam em símbolos, rituais e crenças e formas de se relacionar com seu sagrado pessoal está longe de ser um fenômeno marginal e exótico. Ela compõe tecidos culturais das sociedades, transmitidos por saberes ancestrais, modos de cura e significado existenciais. No entanto, a intolerância religiosa contra expressões ocultistas surge quando tais práticas são estigmatizadas como perigosas e desviantes. Do ponto de vista psicológico, esse preconceito nasce do medo do desconhecido. Bom, sobre a lente da sociologia, a intolerância está ligada às relações de poder. Religiões dominantes impõem suas narrativas como universais, marginalizando expressões espirituais que não servem ao projeto de ordem social e vigente. Assim como o ocultismo cotidianamente, é reduzido a estereotipos como bruxaria maléfica, feitiçaria maligna, ameaças morais, justificando assim perseguições e incentivando a exclusão de culturas. Compreender essa perspectiva é essencial para perceber que o ocultista não é o seu inimigo, mas sim uma parte viva da pluralidade cultural e espiritual que sustenta a evolução da humanidade como sociedade. Emily Durkheim já mostrava que o conflito social pode reforçar coesões internas, enquanto Max Weber destacava como líderes carismáticos utilizavam narrativas emocionais como o ódio para mobilizar as massas. Em uma perspectiva mais crítica, a escola de Frankfurt demonstrou como discursos de ódio podem ser sistematicamente usados para manipulação social, resultando em regimes autoritários e genocidas. O problema da cultura do ódio hoje, atrelada à intolerância religiosa, parte de influências de regimes autoritários que podem comprometer a vida do próximo. Ao longo da história, por si só, o ocultismo ele não é apenas um espaço de rituais secretos ou espiritualidades alternativas, como dizia Raul Seixas. Ele também se manifesta como um movimento de resistência e ativismo social. A sociologia, ela fala que todo grupo que se organiza em torno de símbolos, práticas e visões de mundo exercem um papel de contracultura, questionando as estruturas já existentes de poder e propondo novas maneiras de existir. O ocultismo, muitas vezes marginalizado e perseguido, tornou-se refúgio para aqueles que não encontram espaços nas religiões hemogênicas ou nas normas sócias dominantes. A bruxaria medieval, por exemplo, criminalizada como ameaça à ordem patriarcal, até no movimento moderno. Assim como todo movimento extremista tem a sua problemática em questão, a fé, quando vivida de forma equilibrada, pode ser ponto de força, esperança e sentido na vida do indivíduo. No entanto, em contextos de revoltas sociais, marcadas por desigualdade, exclusão, violências simbólicas, pode se distorcer e se tornar um combustível muito perigoso, Como exemplo disso, ataques extremistas, intitulados como satanismo, através da queima de igrejas na década de 90.
Nesse cenário, líderes religiosos oportunistas exploram o sofrimento e a raiva social para consolidar poder através de religiões também e seitas, transformando a fé em arma de manipulação emocional. O que pode ser apoio espiritual se converte a reforço de preconceitos e divisão, até mesmo divisão social e até mesmo violência. Assim, a má influência da fé não nasce da espiritualidade em si, mas de sua deturpação diante de mentes fragilizadas e corações revoltados. A fé que deveria libertar o que aprisiona o ser humano, a fé que deveria acolher ao invés de segregar, a fé que deveria curar, acaba adoecendo cada vez mais. A verdadeira espiritualidade, ela só floresce quando respeita a dignidade humana, não quando se aproveita de uma ferida aberta e causa revolta emocional. Com esse vídeo, eu quis trazer a perspectiva de o quanto é fácil hoje, embargados de informações midiáticas sensacionalistas, chamar a atenção do público. E é mais fácil ainda influenciar para discurso de ódio. E com isso, eu concluo que estamos regredindo para uma sociedade que não mais respeita ideias. Meu nome é Catarine, sou iniciada no Candomblé Queto e eu luto pela minha liberdade religiosa. Eu luto não só por mim, mas pelos meus ancestrais que tiveram de se calar diante de uma cultura tão sofrida que nós tivemos que enfrentar, intolerâncias religiosas fatais. Hoje, não existe mais a necessidade de que eu esconda a minha fé. Não existe a necessidade que você esconda a sua fé. Exu é a boca que tudo come, que tudo fala, é o olho que tudo vê, são todos os caminhos e encruzilhadas da vida. Exu é por mim e por você. Mojubá, meu senhor, Laro Exu.